Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou ler a mensagem aqui da Mary Cristina de Assis Silva. Ela escreveu assim: Olá, irmão Vanderlei, muito obrigado pela resposta à minha pergunta, né? Ela tinha feito uma pergunta, eu respondi ontem, e eu que agradeço a sua pergunta, porque outras pessoas colocaram no canal aqui que tinham, né, essa pergunta também para fazer, e aí acabou respondendo a pergunta de outras pessoas, tá bom? Gratidão aqui pela a sua mensagem, a sua pergunta de ontem e pela mensagem de hoje também, tá bom? O Teodoro, esposo da Zuleide, né, da ala São Caetano, ele também falando sobre a questão do derramar sangue inocente, ele compartilhou Doutrina e Convênio 132, versículo 27, que fala o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoada nesse mundo nem fora do mundo. É cometer assassinato e derramar sangue inocente e consentir na minha morte, ou seja, quem está falando é Jesus Cristo aqui. Então, observe, né, como a Escritura ela é autoexplicativa. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? A própria Escritura fala, é derramar sangue inocente, né? O sangue inocente é o de Cristo aqui, tá bom? Então, gratidão, Teodoro. Forte abraço aí para você, para sua esposa, a Zuleisa também, tá bom? Forte abraço aí para a Ala também, São Caetano aí, tá bom? Forte abraço para vocês. Gostei também do Fábio, né? O Fábio, meu amigo, ele tem grande inteligência e ele fez um comentário lindo na sexta-feira. Eu coloquei lá no topo dos comentários também. Tá bom? Gratidão, Fábio. Continuando aqui, lendo as mensagens rapidamente aqui, teve a Val Nascimento colocou aqui também, né? Que ela teve uma atividade na Cidade de Socorro e que 6 irmãs lá, né, na Cidade de Socorro falou que participa nas mensagens aqui conosco, né? Gratidão aí por vocês compartilharem e estar participando com a gente aqui, tá bom? Tem também aqui o João Maurício Lengruger Rodrigues, né? Ele escreveu várias mensagens aqui e uma delas ele escreveu assim, ó: Verdade, eu ouvi, ele está falando da mensagem de ontem, né? Verdade, eu ouvi na missão de um rapaz que Jesus Cristo não era o único cara legal, mas que também Buda era. E aí a resposta que foi dada foi: mas Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Gostei, né, da resposta. Cristo ele é mais do que um filósofo, coisa assim, ou qualquer outra coisa que a gente queira atribuir. Ele é o nosso Salvador e Redentor. Gratidão. O João Lengruger, né, ele sempre compartilha comigo a escritura do coração da semana que ele gosta, tá bom? Gratidão, meu amigo. Vou ler aqui também a mensagem da Yara Cristina, né? Ela diz aqui: Pai, o evangelho é por repetição. Ela fala pai aqui de uma maneira carinhosa. É minha filha do coração. A Bárbara também é minha filha do coração. Gratidão, né? Eu gosto muito desse título também. Tá bom? Então, gratidão por a consideração de vocês. Vocês são minhas filhas do coração também. Aqui diz o seguinte, né? Ela falou aqui que o evangelho é por repetição, tá bom? E que nós devemos colocar em prática, né? Aí teve a resposta da Silvia, né, embaixo do comentário da Yara, dizendo aqui também, né, que como nós cometemos sempre, muitas vezes, o mesmo erro, é natural que o Senhor, ele sempre vai nos corrigir. Então, por isso a gente aprende muito a mesma coisa aqui. E depois, embaixo da resposta da Silvia, também teve a mensagem novamente da Yara aqui, né? Ela colocou aqui que o Anjo Moroni, quando apareceu a Joseph Smith, ele repetiu várias vezes a mesma mensagem. E é verdade, cada vez que o Anjo Moroni apareceu na mesma noite ali a Joseph Smith, ele repetia as mesmas palavras que ele tinha dito e no final acrescentava algo, né, para ele aprender algo novo. Então é muito importante que nós, pela repetição, ao ouvir as mensagens, a gente vai aprender algo novo, porque o professor é o Espírito Santo. Tem vários comentários de vocês aqui, gratidão por esses comentários, amei, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar com vocês aqui. Mateus capítulo 13, do versículo 9 ao versículo 16, eu vou compartilhar, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês por que, né, que o Senhor falou por parábolas, né? O que significa isso? Mas antes, a parábola principal, né, na designação dessa semana é a chamada parábola do semeador, tá bom? Essa parábola do semeador. E essa parábola, ela tem 4 tipos de solos na qual é depositada a semente, ou 4 tipos de pessoas, ou 4 tipos de terreno, ou até mesmo de coração, podemos dizer assim. E eu quero compartilhar essa mensagem com vocês, né, da parábola do semeador,
em 4 dias, porque cada parte ali dessa mensagem, ela faz, dá para a gente unir com o que é escrito lá no Sonho de Levi, fazer essa associação. Aqui, como tem 4 grupos de pessoas, ou 4 tipos de corações diferentes quando recebem a mensagem de Deus, lá no Sonho de Levi também são 4 tipos de classes de pessoas diferentes que a gente encontra lá. E aí eu quero fazer essa associação uma por dia aqui, tá bom? Então, basicamente, a gente vai ocupar 4 dias aí para compartilhar a mensagem do semeador aqui, tá bom? Então, fiquem preparados. Amanhã eu começo a primeira. Hoje eu vou falar aqui por que o Senhor fala por parábolas, tá bom? Então, aqui ele começa aqui, ó, versículo 9. Mateus 13, versículo 9 diz assim: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Bom, esse aqui é um convite para ouvir, também ela é uma advertência, né, para as pessoas, se não prestar atenção, não vão conseguir entender, né? Então tem esse sentido aqui também. Aqui mostra também a disposição do ouvinte. Por exemplo, se você vai para sacramental ou para uma aula, né, e você fica ali só no celular fazendo um joguinho ou disperso olhando o WhatsApp, o que que você vai aprender daquela mensagem? Isso é equivalente a não dar ouvido. Então, para nós não fazermos isso, nós temos que ouvir o que Jesus Cristo diz aqui, ó. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Se você não prestar atenção, esse é o preço. Você tem que prestar atenção para você entender. Tem outras coisas que ele vai falar aqui também, né? Como para entender, precisa do Espírito Santo. A gente precisa da companhia do Espírito Santo e prestar atenção, senão o conhecimento não vem para nós. Então ele começa aqui já no versículo 9 falando isso. Versículo 10 ele diz: E acercando-se dele os discípulos, disseram, por que ele fala por parábolas, né? A gente observa que Jesus Cristo começou a falar muitas e muitas vezes por parábola. E qual é o objetivo da parábola? A parábola, muitas vezes, é uma maneira simples de compartilhar um ensinamento. Então, usando coisas do cotidiano, né? Como tinha na época lá, pássaros, campo, arado, boi, junco. Então ele usa as coisas que estão nas circunstâncias ali da região, também coisas da cultura, para explicar uma mensagem, para ela ficar muito simples, para que todos possam entender. Mas o objetivo que ele explicava por parábola também é porque a parábola existe simbolismos dentro da parábola. E aí esse simbolismo pode trazer por trás dessa mensagem simples, que fica fácil das pessoas entender, um conhecimento muito maior ainda, como se fosse um mistério de Deus para as pessoas entenderem. Então a gente vai ver que muitas parábolas que Jesus Cristo ensina, os próprios discípulos, né, não entendem, né? E eles pegam e chegam a Jesus Cristo e falam: o que significa isso nessa parábola? Até Jesus Cristo fala: mas até vocês não entenderam, né? E vai lá e explica para eles a parábola ali. Então é incrível, né, esse ensinamento por parábola. Tanto ele ajuda para tornar a mensagem simples, mas também por trás tem uma mensagem mais bem elaborada, de maneira que só se você tem o Espírito Santo e você está prestando atenção é que realmente você vai entender a mensagem. É isso que Cristo vai passar aqui. Por isso os discípulos vêm perguntar aqui, né? Por que você fala por parábolas? Ele responde, versículo 11. E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não é dado. Veja que ele faz uma divisão do povo, né? Ele fala que a vocês é dado conhecer, mas os outros não. Então ele faz uma distinção aqui para quem que é a palavra do reino, quem vai ficar com a maior parte da mensagem e entender. Então a gente consegue ver essa distinção aqui que ele fala, né, do modo dos discípulos. Vamos para o próximo versículo aqui, versículo 12. O versículo 12, eu tenho uma experiência especial com esse versículo aqui, tá bom? O que aconteceu? O manual do Vem Segue-me, ele começou em 2019, né, a ser distribuído e a gente estudar o Vem Segue. Então agora vai fazer 4 anos, ou seja, há 4 anos atrás nós estávamos estudando o Novo Testamento e agora a gente está de novo aqui no Novo Testamento, tá bom? E como começou para mim compartilhar essas mensagens aqui, né? Justamente nesse versículo aqui foi o que me chamou a atenção, que eu vim aqui compartilhar a mensagem com vocês. O que aconteceu? Eu estava na época, há 4 anos atrás, como presidente do Coro de Elders. E aí,
a minha função principalmente era ajudar as pessoas a ter o ensinamento no lar, a aplicar o estudo do Vem Segue no lar, a fazer o estudo diário das Escrituras em família. Então eu estava entrevistando família por família, tá bom? Para que eles pudessem desafiando essas famílias a fazer o estudo diário das Escrituras, né? Eu poderia dar um discurso na Sacramental, mas quando você chama a pessoa numa entrevista, você está fazendo um comprometimento com a pessoa. Você vai fazer metas e você depois vai acompanhar essas metas. Então é bem diferente. Então por isso que eu comecei a entrevistar família por família ali, principalmente sobre o estudo das Escrituras. E aí eu peguei uma família nova, né, há 4 anos atrás, que havia se batizado, e fiz uma entrevista. Era o marido, a esposa e mais 3 filhos ali. Tá bom? E aí a gente sentou ali e começou a compartilhar uma mensagem, e aí eu falei do estudo do Vensec e desafiei o chefe da família a fazer todos os dias esse estudo com a família. Mas ele falou, mas eu não sei fazer isso, né? Eu falei, não, mas é bem simples, pode ser uma coisa rápida no lar, uns 5 minutinhos. Vocês vão ler uma escritura, cada um fala o que gostou da escritura, é bem simples, né? Vamos fazer na prática aqui agora, tá bom? Pega uma escritura aleatória aí na designação, pega o dia do mês aí nós estávamos em abril, tudo, ele pegou ali e falou, essa escritura aqui, né? Vou ler. Aí ele leu a escritura que dizia assim, era Mateus capítulo 13, versículo 12, que diz assim, ó, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então era para ele explicar essa escritura aqui. Aí ele pegou e falou assim, tá vendo? É isso que eu não entendo. Como é que eu vou explicar isso aqui para minha família? Eu falei, o que você não entendeu? Olha, aqui ele fala, né, que aquele que tem vai ser dado em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Como que vai tirar algo de uma pessoa que não tem? Como é que eu vou explicar isso? E fez todo sentido aqui. Eu falei, eu vou explicar essa escritura para você. Né? E aí a gente ali em família, a gente pegou e falou, o que significa essa escritura? Né? Quando o Senhor fala aqui, né? Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado, realmente, como é que vai tirar algo que a pessoa não tem? Né? Qual é a explicação aqui? Tá bom? A explicação é que nós entendemos desde o começo aqui, falando que é parábola, que a gente entende por meio do Espírito, tá bom? Então é o Espírito Santo. Essa mensagem tem outras explicações, mas aqui basicamente está falando do Espírito Santo. Observe que as pessoas não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo ele só é dado após o batismo da pessoa e depois recebendo a confirmação, ou seja, o batismo de fogo, que é o Espírito Santo. Então, a partir desse momento, a pessoa vai ter o Espírito Santo constantemente na vida dela, como um amigo ali, companheiro, guiando a pessoa. Mas o Espírito Santo, ele trabalha com todas as pessoas, inclusive pessoas que não são membros da igreja. Várias pessoas são iluminadas aí e têm o benefício de usufruir, né, a companhia do Espírito Santo por causa de sua dignidade, por causa que está buscando a Deus, por causa que está lendo as Escrituras. O Espírito Santo ele é um testificador da verdade, ele confirma a verdade. Então sempre quando nós estamos lendo as Escrituras, a gente vai se sentir diferente do que ler um livro de romance ou coisa assim, porque vem do Espírito de Deus. Tá bom? Então, o Espírito Santo ele tem esse papel aqui. E aí, mas isso é um toque, né? É uma influência que o Espírito Santo te dá. Um exemplo disso é quando os missionários, né, vão na casa das pessoas compartilhar a mensagem do Evangelho. Naquele momento, o Espírito Santo toca forte na pessoa. Para quê? Para confirmar que aquela mensagem é verdadeira. Mas esse sentimento não fica ali para sempre com a pessoa. Vai indo, vai se extinguindo esse sentimento, né? Ele vem naquele momento para confirmar a verdade. E a pessoa deve seguir o sentimento que veio, ou seja, a verdade que ela conheceu por meio do Espírito Santo. E depois vai embora. Então observe que a pessoa tem o toque, mas depois esse toque vai embora. E a pessoa que é batizada não, ela tem constantemente a presença do Espírito Santo ali como um amigo. Então nessa mensagem aqui, quando o Senhor fala, aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado, é o toque do Espírito Santo, tá bom? Porque a pessoa não tem o Espírito Santo, mas ela tem o toque. E se ela resistir a esse toque, sempre está lutando contra Deus, as Escrituras falam que o Espírito do Senhor não contenderá
para sempre com o homem, né? Nós temos várias escrituras aqui que diz isso, ó. Eu vou ler algumas delas, vou deixar a referência das escrituras aí na descrição do vídeo. Ó, essa aqui que diz assim, ó. Porque eis que o Espírito do Senhor logo cessará de lutar com eles, pois eis que eles rejeitaram os profetas e lançaram Jeremias na prisão. Outra. Mas eis que o Espírito do Senhor havia deixado de lutar com eles. Aqui quem está falando é Mormon, né? Moroni, capítulo 9, versículo 4 diz: Temo que o Espírito do Senhor tenha deixado de lutar com eles. Mormon, capítulo 5, versículo 16. Porque eis que o Espírito do Senhor, quando fala o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, já deixou de contender com seus pais. Já parou de contender. Então o Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem. Esse é o sentido aqui. Então a pessoa perde até mesmo esse espírito, esse toque do Espírito Santo. Então esse é o significado, né, dessa escritura. E aí o chefe da família ali, né, o esposo falou, tá vendo, eu preciso de ajuda para fazer isso. Eu quero fazer, mas eu preciso de ajuda. Então naquele momento eu me comprometi. Eu falei, não, então eu vou me comprometer com você. Todo dia eu vou estudar o Vem Segue-me e eu mando alguma coisinha para você entender, um versículo, e você vai e compartilha com a sua família o que você entendeu, tá? Leia a escritura e aí você vai ter o ensinamento que eu compartilhei com você. Se compartilha também com a sua família como uma maneira de ajuda. E aí a gente começou a fazer isso. E aí ele pegou o áudio, né, que eu estava fazendo pelo WhatsApp, eu não estava indo todo dia na casa dele. E aí ele pegou o áudio que eu mandei para ele e colocou lá no grupo, né, do WhatsApp do coro de elders, né? Aí os irmãos começaram a falar, nossa, que legal, nossa, faz isso sempre, né? E aí eu peguei e comecei a fazer e mandar para outras pessoas que tinham dificuldade também, como uma ideia para eles ajudar as famílias dele, né? E muita gente começou a falar, né? Ah, não, coloca no YouTube também. O Pablo, né, falou para mim, coloca no YouTube, até que eu trouxe a mensagem para o YouTube e alcançou mais pessoas também. Mas foi assim que eu comecei a compartilhar o Vem Segue, o estudo das Escrituras diário, por causa de uma família, né, que estava com dificuldade de ler as Escrituras e aí acabou tomando essa proporção que nós temos hoje. Então eu quero agradecer essa família aí. Vou finalizar aqui, ó, tem um versículo 13, vamos continuar aqui a mensagem. Versículo 13 diz assim, ó. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Né? Aqui vamos para o versículo 14, diz assim. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Ouvir de mau grado também significa não dar atenção, igual eu estava compartilhando no começo, né? A pessoa está na sacramental, está ouvindo uma mensagem do evangelho na aula, e ela está no WhatsApp mandando mensagem, ela não está ouvindo de bom grado. Isso também corta a revelação. Como é que você vai entender a palavra do Senhor ou se sentir cheio do Espírito Santo se você não está prestando atenção? Aí fica difícil, né? Então ele está falando aqui, né? Fecharam os seus olhos. Vou começar de novo aqui, né? Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Ou seja, é por própria culpa das pessoas que elas não se convertem, porque não dão atenção, né, na palavra do Senhor. Versículo 16, para finalizar, ele diz, mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ou seja, está falando com os discípulos dele aqui, porque eles estão vendo e enxergando a palavra. Cristo está explicando para eles. E porque eles estão ouvindo e entendendo. Então, é bem-aventurado aquele que ouve e entende a palavra do Senhor. Esse significa. Um outro motivo também, né, que o Senhor compartilhava por meio de parábola, é porque nós sabemos que, conforme falou sobre esses dias aqui, sobre
blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão, isso é mediante ao conhecimento que a pessoa tem. Tem que ser um conhecimento perfeito. Então veja que Cristo, ao falar por parábola, ele está protegendo também aqueles que não dão ouvido. Porque se eles entendem a mensagem e não agem de acordo, a condenação deles torna-se maior. Porque quem peca sobre uma luz maior recebe uma condenação maior. Então Cristo também, de certa maneira, está protegendo esses aqui que não queriam dar ouvido às palavras do Senhor, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.